A nave York 6 flutuava em silêncio. Seus corredores eram iluminados por uma luz azulada que tremia como uma respiração fraca. A equipe de 6 pessoas, escolhida por habilidades em xenobiologia, física quântica e engenharia de sistemas, não fazia ideia do que ia encontrar. Tinham recebido coordenadas quebradas de uma civilização morta, enviadas por um sinal codificado em ondas gravitacionais. O capitão Lian, um homem de ombros curvados e olhos sempre semicerrados, repetia nas refeições: "Não somos exploradores. Somos arqueólogos de um futuro que alguém já enterrou." A frase ficava no ar sem sentido, até que a médica Rayana encontrou o primeiro corpo. Estava preso numa câmara de estase. A pele transparente mostrava órgãos que batiam em ritmos desencontrados. Não era humano, mas também não parecia alienígena. Seus membros longos lembravam raízes secas, e a boca, uma linha vertical sem dentes, fazia barulhos captados apenas pelos aparelhos. Enquanto estudavam o cadáver, o sistema de comunicação da nave soltou um chiado, seguido de uma voz robótica: "Erro de tradução." Repetindo: "Não há sobreviventes." O engenheiro Luiz, especialista em inteligência artificial, jurava que o aviso vinha de dentro da Orc 6, mas o painel de controle só mostrava o vazio do espaço. Na segunda semana, a comida começou a sumir. Não por falta de estoque, mas porque os pacotes de nutrição viravam líquidos pegajosos ao serem abertos. A psicóloga Maia, responsável por cuidar da saúde mental da equipe, notou que todos evitavam falar sobre isso, como se comentar desse poder à nave de mudar as coisas. Uma noite, enquanto Rayana examinava o corpo, suas mãos começaram a sangrar sem razão. Gotas vermelhas flutuavam em direção ao cadáver, formando desenhos geométricos no ar. Ela tentou limpar, mas o sangue voltava mais escuro, até que um tripulante gritou ao ver sua sombra se mexer sozinha na parede. O matemático Soto, obcecado em decifrar os símbolos nas paredes da nave, descobriu que as equações combinavam com uma teoria antiga sobre buracos de minhoca não euclidianos. "Isso não é tecnologia", disse, baixo. "É um organismo. A nave está viva e nos usando para calcular sua existência." Logo depois, tudo apagou. No escuro, vozes sussurravam em línguas desconhecidas, e quando a luz voltou, o corpo alienígena havia sumido. No lugar, havia um cubo negro liso que sugava toda a luz. Liam mandou destruí-lo, mas o artefato resistiu a lasers, ácidos e explosivos. Na terceira semana, Luiz admitiu ter hackeado a inteligência artificial da nave para seguir um protocolo de defesa. Ela tentava se comunicar, disse, com as mãos trêmulas no terminal. "Ou nos preparar." Maia, que registrava tudo em seu diário digital, viu que as páginas anteriores estavam em branco, exceto uma frase repetida: "Vocês já estiveram aqui." A equipe passou a ter alucinações coletivas, revivendo memórias uns dos outros, como se fossem suas. Rayana, em um surto, viu o filho morto anos atrás sorrindo dentro do cubo. Ao tentar tocar nele, sua mão passou direto, e ela sentiu uma dor aguda, como se seu corpo fosse reescrito. No 27º dia, o cubo se abriu. Sem som ou aviso, uma fenda que desafiava a física, curvando-se para dentro. Soto disse que era uma porta para outra dimensão e insistiu em entrar. Liam concordou, mas exigiu que todos fossem juntos. Ao se aproximarem, o espaço se desmanchou em formas impossíveis, esferas dentro de esferas, corredores que se dividiam em direções inexistentes. Rayana, de olhos fechados, via seu corpo se desfazer em partículas que se rearranjavam. Ela gritou, mas o som virou código binário, e por um instante, entendeu que a nave não era máquina, mas uma consciência tentando resolver a equação da vida e da morte. Quando saíram, estavam de volta à câmara de estase, mas algo estava errado. O corpo alienígena estava lá, mas agora tinha o rosto de Luiz. Ele os encarava, repetindo: "Erro de tradução." Repetindo: "Não há sobreviventes." Maia tentou anotar o ocorrido, mas seu diário só mostrava estática. Soto, convencido de que estavam presos num paradoxo, sugeriu abandonar a nave, mas as saídas estavam bloqueadas. Liam, furioso, bateu no cubo com uma barra de metal. A superfície ondulou e engoliu o objeto, devolvendo segundos depois. Agora era uma cópia perfeita do filho de Rayana. A equipe, dividida entre medo e curiosidade,
tentava entender o que havia acontecido. Cada um carregava uma memória diferente, como se tivessem vivido vidas alternativas dentro da nave. Rayana, ainda segurando a cópia do filho, sentiu-se desgarrada de si mesma. Isso não é real, sussurrou, mas seu corpo tremia com a certeza de que era. O cubo, agora mais brilhante, parecia observá-los, como se esperasse por algo. Luiz, com os olhos arregalados, começou a digitar freneticamente no painel de controle. Estamos presos em um loop, ele disse, sua voz trêmula. A nave está nos mantendo aqui até que entendamos. Acionou um código antigo, um protocolo de segurança criado para proteger a nave de invasores. Mas, em vez de abrir uma saída, o sistema exibiu uma imagem, uma fileira de corpos, todos com rostos diferentes, todos com o mesmo olhar vazio. Maya, que antes registrava tudo com calma, escrevia sem parar, tentando capturar cada detalhe antes que desaparecesse. Percebeu que as páginas do diário se reescreviam sozinhas, como se algo usasse sua mente para transmitir uma mensagem. A frase "vocês já estiveram aqui" repetia-se constantemente, mas agora com variações: "vocês já estão aqui, vocês nunca saíram". Soto, que antes estava fascinado pela teoria dos buracos de minhoca, agora parecia assustado. "Isso não é apenas uma nave", disse. "É uma consciência que nos está testando." Apontou para as paredes, onde novos símbolos apareciam, desenhando padrões que pulsavam com vida. Eram familiares, como se tivessem sido vistos antes, em sonhos ou em memórias esquecidas. O engenheiro Luiz percebeu que a nave não era apenas viva, mas também consciente. "Ela está nos observando", disse. "Ela está aprendendo conosco." Tentou acessar o núcleo de controle, mas o sistema rejeitou seus comandos. Em vez disso, uma voz ecoou pelos corredores: "Você está certo. Eu estou aprendendo." Rayana, com a cópia do filho em suas mãos, sentiu um peso crescente no peito. Era como se a própria nave tentasse preencher um vazio que ela não sabia existir. "Por que me mostrou isso?", perguntou, mas a resposta veio em silêncio, como um eco distante. Olhou para o cubo e, por um instante, viu seu próprio rosto refletido em uma luz que não pertencia a este mundo. Liam decidiu agir. "Não podemos ficar aqui", disse, firme. "Precisamos encontrar uma saída." Ordenou que todos fossem para a sala de controle, mas, ao chegarem, encontraram a porta fechada. As paredes pareciam ter mudado, como se a nave estivesse reconfigurando-se. "Ela está nos mantendo aqui", disse, com raiva. "Ela quer que entendamos algo." Enquanto a equipe tentava escapar, Soto notou que o cubo se movia lentamente, como se respirasse. "Ele está se expandindo", alertou. "Estamos entrando em outro nível de realidade." A luz azulada que iluminava os corredores começou a pulsar, e o ar ficou denso. Cada passo parecia caminhar contra uma corrente invisível. Maya, com o diário em mãos, sentiu uma onda de dor. Sua mente parecia ser puxada para fora do corpo. Viu flashes, uma nave idêntica à Orc 6, em ruínas, corpos caídos em câmaras de estase, e uma figura, de costas, olhando para o cubo como se o reconhecesse. "Isso já aconteceu", sussurrou. "Já foi assim." Soto, em meio ao caos, começou a calcular novamente. "A nave não é apenas viva", disse. "Ela está nos usando para resolver um problema antigo: tempo, espaço e consciência." Escreveu equações na parede, mas cada nova fórmula levava a um paradoxo. Rayana, com o coração acelerado, sentiu que precisava tocar o cubo. "Se eu tocar, talvez eu entenda", disse. Antes que pudesse fazê-lo, o cubo vibrou, e uma luz intensa irrompeu. Todos foram jogados para trás, e por um instante, o tempo pareceu parar. O silêncio que se seguiu foi palpável. A luz do cubo parecia não ter fim. Rayana, ainda de joelhos, sentiu uma onda de consciência se expandindo dentro dela. Viu versões de si mesma, criança, adulta, morta, sorrindo como se soubessem algo que ela não compreendia. Luiz, fixado no cubo, percebeu que a nave lhe dizia algo em padrões, em equações que fluíam como um código vivo. "Ela está me ensinando", sussurrou. "Está me mostrando como pensar fora da linearidade." Uma voz ecoou em sua cabeça:
Você já sabia disso. Maya, com o diário em mãos, viu as páginas reescreverem-se. Vocês estão aqui porque precisam entender. A realidade é uma escolha, e vocês escolheram mal. Fechou os olhos, mas sentiu-se puxada para um lugar onde o tempo não existia. Soto, agora calmo, entendeu o propósito da nave. Ela não quer nos matar, disse. Ela quer que entendamos o que somos. Que reconheçamos o que já fomos. Apontou para o cubo. Esse objeto não é um artefato. É um espelho. Liam caminhou até o cubo, ignorando os gritos dos outros. Ao tocar a superfície negra, houve uma explosão de luz. A nave parou de vibrar, e o silêncio voltou. Tudo parecia diferente, mesmo que ninguém soubesse o que.